Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Deus abençoe a cada um nesta manhã. E daqui a pouquinho vamos estar iniciando o nosso devocional desta manhã. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, do versículo 7 e 8. Esse será o nosso texto nesta manhã. Também quero avisar você que hoje à noite nós teremos a nossa escola bíblica com o nosso assunto, que é Tudo Entregarei, como devemos ser fiéis mordomos, como administrarmos aquilo que Deus nos dá. Estamos vendo ainda um pouco sobre como administrar o nosso tempo, o nosso culto a Deus, o nosso devocional. E agora, a partir dessa lição, estaremos entrando em outro assunto sobre uma mordomia fiel, tá ok? Então essa noite às 19 horas estaremos então com a nossa escola bíblica. Então provavelmente a partir do próximo mês, então estaremos voltando aí à normalidade com a escola bíblica na presencial e também na quinta-feira o culto de doutrina, e aí estaremos então terça e quinta e o domingo com as programações normais da igreja. Tá bom? Então vamos orar por isso, para que Deus possa nos abençoar e também que nós possamos voltar então para as nossas atividades normais. Quero desejar aqui já um bom dia, irmã Cláudia, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na sua vida. Irmão Vitor, irmã Nadiana, que Deus abençoe. Vamos orar também pela irmã Nadiana, pela saúde dela, Deus possa estar abençoando a vida da nossa amada irmã Nadiana e também do irmão Vitor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer pelo dia. Queremos te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem, Pai amado, com a tua graça infinita, nos abençoado de diversas formas. Nos ajuda a olharmos, vermos sempre a Tua graça e como a Tua palavra diz, que possamos dar graças em tudo, porque essa é a Tua vontade, Senhor Deus, que possamos cumprir a Tua vontade. Possamos ser, Senhor Deus, gratos, termos um coração com contentamento diante de todas as coisas, até mesmo, Senhor Deus, diante das adversidades da nossa vida. Quero te suplicar, Senhor Deus, nesse momento, pela irmã Nadiana, pela saúde dela, Pai amado, que o Senhor possa estar trabalhando, restaurando, curando, Senhor Deus, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado, dando paz ao seu coração, dando ânimo, Senhor Deus, diante de todas as coisas. Também ser com o irmão Vitor, renova as forças, dá a ele coragem, dá a ele ânimo também, que possam os dois juntos te servirem, buscarem, Senhor Deus, sempre o regozijo em Ti. Também queremos te pedir aqui nesse momento pelos demais irmãos, pela vida de cada um. Nos ajuda agora na meditação da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Então, bom dia a todos. Irmã Lidiane também está conosco, que Deus abençoe. Vamos dar início ao nosso devocional de hoje com o nosso texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então esse é o nosso texto desta manhã, e eu quero então convidar todos nesse dia de hoje, 14 de julho de 2020, a vermos o nosso texto, versículo 7 de Josué, o versículo-chave, que diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita,
nem para a esquerda. O tema do nosso devocional nesta manhã é obediência. E o nosso autor diz o seguinte: disse Moisés: obedeçam, portanto, a toda lei que hoje estou lhe dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra que estão indo. Isso está em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 8. O livro de Deuteronômio é uma série de longos discursos de Moisés para a nova geração que ficaria no deserto e que iria avançar em conquista a tão sonhada terra prometida, Canaã. Moisés foi repetitivo e enfático ao ensinar a obedecer à lei, porque isso era um pré-requisito para o sucesso em qualquer área da vida deles. Submeter-se à palavra nem sempre traz um caminho suave. Pelo contrário, a porta é estreita. Por isso o Senhor faz questão de frisar estas palavras no coração de Josué, que seria o novo líder de Israel. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés lhe ordenou, como está no versículo 7 de Josué. São os fortes e muito corajosos que não negociam, não deturpam ou manipulam a Bíblia por conveniência. Josué foi um destes homens. E você? Tem deixado de lado os princípios eternos? Prefere abrir mão da palavra de Deus para satisfazer as suas vontades ou as vontades dos outros? O rei Saul caiu nessa armadilha. Samuel, o profeta de Deus, precisou confrontar o primeiro rei de Israel, dizendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, está esse texto. Como é que você se assemelha? Josué ou Saul? Lembre-se que obedecer a palavra de Deus é para os fortes, para os corajosos. A oração do nosso autor é: Pai, fortalece-me para que eu seja fiel aos teus mandamentos. Livra-me da hipocrisia e da tentação de negociar a justiça e a retidão. Amém. Muito bem, meus amados, que texto desafiador para a nossa vida esta manhã. Eu costumo sempre dizer que a vida cristã ela não é fácil. Mas ela não é fácil por causa de nós mesmos. A palavra de Deus ela é muito clara no que se diz respeito a nos direcionar ao que fazer, quando se diz respeito a corrigir os nossos erros, a mudar os nossos pensamentos. Ela é muito clara. Os mandamentos do Senhor são claros, são límpidos. Mas infelizmente nós temos a infelicidade e o infeliz desejo de querermos fazer somente a nossa vontade. E Paulo até vai falar sobre isso. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que não é para me fazer é o que eu quero fazer. Isso é uma luta nossa todos os dias. Mas quando nós lemos aqui o texto de Josué e muitas outras passagens, como Salmo 1, que bem-aventurado é o homem, quando lemos Salmo 19, quando lemos todo o Salmo 119, nós vamos ver que nós não perdemos nada em obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver que nós não temos prejuízo algum. A única coisa que nós precisamos fazer é aquilo que Cristo pede para que façamos, que é negar a nós mesmos, que é exatamente deixar de lado aquilo que nós queremos fazer e nos submetermos completamente à vontade de Deus. Quando fazemos isso, não tem como dar errado, não tem como ter problema. Aqui, Deus estava falando com Josué e dizendo: olha, você vai ser o novo líder, você que vai entrar com o povo na terra que eu prometi. Mas, para que você conquiste, para que você consiga obter vitórias nas guerras, nas lutas, é o que vai dizer no texto, e é todo o contexto disso, eles entrariam em Canaã
mas teriam que lutar para isso. Deus estaria com ele. E o que Deus pede a Josué não é que treine um exército, não é que arme, deixe todo mundo armado, faça um grande exército preparado para isso. O que ele pede para Josué é exatamente isso. Josué, seja corajoso, seja forte, não se curve aos caprichos, não se submeta ao povo, ao desejo do povo. Mantenha firmeza, seja corajoso diante das batalhas, das lutas. Tenha cuidado em cumprir aquilo que minha lei diz, aquilo que está escrito na minha palavra. E ele diz, eu garanto que se você não se desviar disso, se você mantiver apegado à minha palavra, você vai ser sucedido, você vai ser bem sucedido. Você vai conseguir obter o êxito. Amados, essa palavra é para a gente também. É para a minha vida e é para a sua vida. Às vezes a gente quer que as coisas dê certo, mas quer que dê certo da nossa forma. Às vezes a gente quer que as coisas que nós desejamos seja aquilo que seja para a gente, porque nós estamos desejando. E Deus tem que se curvar aos nossos caprichos. E é por isso que somos insatisfeitos. É por isso que às vezes corremos tanto atrás de coisas que não é pra gente, e aí nos frustramos porque Deus não dá. Porque a gente deseja uma coisa mais do que aquilo que Deus diz que é pra gente. A gente deseja mais do que Deus pra gente, muitas coisas. E Deus não vai dar. E aí quando Deus não dá, a gente se frustra. A gente se entristece, fica lá acabrunhado, né? Como diz aqui o cearense. Mas quando a gente começa a entender que as coisas de Deus são diferentes, quando a gente começa a ver que a gente corre atrás de coisa vã, e quando a gente começa a ver que Deus vai nos dando as coisas de forma maravilhosa e miraculosa, aparece uma coisa que você menos espera, Deus vem de um jeito e dá uma ajuda de uma coisa, aparece outra coisa e Deus vai suprindo, e a gente não vive preocupado. Só em não estar preocupado e ansioso, você já está com 90% da sua vida resolvida. Quando a gente fica muito ansioso por algo, desejando algo, lutando, querendo muito uma coisa, e a gente não consegue, a gente vive angustiado. Mas quando a gente não se preocupa com isso, e as coisas vêm acontecendo, a gente já está bem demais. Mas o nosso texto ele vai dizer algo maravilhoso. Que é exatamente o que vai fazer com que a gente viva assim, é a obediência. Infelizmente, muitas pessoas pensam que para ter prosperidade na vida, né, a palavra-chave aí de muitos teólogos, para se dar bem, para viver bem, viver tranquilo, eu preciso estar no meio da sociedade, eu preciso ter e consumir aquilo que está nas mídias, aquilo que as pessoas estão dizendo que é bom. Mas a estratégia de Deus para o homem de Deus, para o servo de Deus, vai exatamente contra tudo isso. O desejo de Deus para a gente não é acompanhar exatamente o que o mundo está regendo. E Deus diz, olha, você quer prosperar na vida e não na prosperidade financeira. Você tem que ser forte, você tem que ser valente, você tem que ser corajoso. Sabe por que você tem que ser forte, tem que ser corajoso? Porque não é fácil. Não é fácil negar os meus desejos. Não é fácil não desejar um celular novo de última geração. Não é fácil ver as pessoas indo aí para as churrascarias, para as praias, para os hotéis, para as pousadas, comprando carro novo. Não é fácil. Porque a sociedade está dizendo que para ser feliz e para mostrar que está sendo abençoado por Deus, tem que ter isso tudo. E não é fácil você não ter isso tudo. E dizer para todo mundo que está sendo abençoado por Deus. Não é fácil ser forte enquanto as pessoas conseguem facilmente, através de suborno, de corrupção, de atitudes erradas, de coisas fraudulentas, conseguir as coisas com mais facilidade. Não é fácil ser forte.
Quando você sabe que tem um caminho aqui bem facilzinho para se seguir e conseguir o que você quer, mas tem que depender completamente de Deus. Não é fácil, como diz aqui o texto. Ele diz que Josué teria que fazer tudo mediante a palavra de Deus. Não é fácil meditar na palavra de Deus, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós não queremos ouvir Deus falando para a gente que a gente está errado, que a gente está em pecado, que a gente precisa mudar, que a gente é egoísta, que a gente é mentiroso, que a gente é hipócrita, que nós somos avarentos, que nós somos idólatras. Não é fácil ouvir isso. Tem que ser corajoso, tem que ser forte. Não é fácil obter êxito dependendo exclusivamente de Deus, porque a gente quer dar o nosso jeitinho. Tem um vídeo no YouTube, Eduardo Mano e eu acho que Iago Martins, Ministério Fracassado. Aconselho você para assistir. Ministério Fracassado é o nome do vídeo. E esses homens, vários homens vão falar que os seus ministérios são fracassados na visão humana, porque eles não fazem aquilo que outros ministérios fazem. Então aparentemente parece um ministério fracassado, mas que diante de Deus são ministérios grandemente abençoados. Então, meus amados, se o mundo está dizendo que você tem uma vida fracassada, não se preocupe. Se as pessoas chegarem para você e dizer: rapaz, como é que pode você ser um crente? Como é que pode você ser um salvo, ter um carro desse ano? Não se preocupe. Se você está sendo obediente a Deus, você tem uma vida próspera e abençoada. Fracassados são os que estão endividados, devendo, noite e dia sem poder dormir porque tem um carro novo. Fracassados são aqueles que, por meio de coisas erradas, corruptas, roubos, fraudes, estão aí viajando, passeando, curtindo a vida deste mundo, mas que terão uma vida eterna fracassada. Mas para Deus, você tem uma vida abençoada, porque você tem a vida eterna e você tem contentamento. Não se preocupe com as normas do mundo. Não se importe com o que o mundo dita. Não se importe com isso. O mundo dita a beleza, o mundo dita quem é importante, o mundo dita quem é que vale a pena estar perto. Mas o que você tem que se importar é com o que Deus diz. E para você se importar com o que Deus diz, você tem que ser forte e corajoso. Porque sabe o que é que vai acontecer? Quando nós decidimos agradar a Deus, nós vamos desagradar o mundo e, infelizmente, para nossa tristeza, vamos desagradar até muitos crentes. Quando nós decidimos seguir a lei de Deus e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, a gente desagrada o mundo. E desagrada muitos que se dizem cristãos. Muitos cristãos não se agradam em ver-nos sendo fortes e corajosos e sendo abençoados por Deus pela nossa fidelidade a Ele. E quando eu falo em abençoados, irmãos, coloque isso no seu coração. Não estou falando de riqueza. Isso aí é supérfluo para um cristão que ama a Deus. O que nos faz entender que somos prósperos e abençoados por Deus é colocarmos a nossa mente, nossa cabeça no travesseiro e dizer assim: ô Senhor, obrigado que hoje eu consegui obedecer a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me abençoou tanto hoje, mesmo diante de luta, o Senhor mostrou a Tua graça. Isso é ser abençoado e próspero na visão celestial. Aí Deus, na sua infinita graça, Ele sempre nos dá muito mais do que pedimos e merecemos. Aí Ele nos dá saúde, Ele nos dá prosperidade financeira, Ele nos abençoa com coisas que nem precisamos às vezes, Ele nos dá muito mais do que pedimos, porque não importa.
É como Jó, não importa o que eu tenho, o que importa é quem está comigo. Se eu estou ao lado de Deus, se Deus está comigo, eu não me preocupo. E Paulo diz, aí você aprende a viver contente em toda e qualquer situação, você aprende a viver na escassez e aprende a viver na fartura. Você aprende a viver na riqueza e na pobreza, tendo que comer, não tendo que comer, você vai entender que Deus é que lhe fortalece. Então, tanto faz. Isso é ser próspero. Isso é ser abençoado por Deus. É chegar à compreensão exata de um coração completamente dedicado ao Senhor. Essa é a maior bênção que o homem pode conseguir. Mas para isso, você precisa ser forte e corajoso. E aí, quem ama a palavra de Deus, quem não se desvia, aí vai continuar no versículo 8 dizendo, não cesse de falar desse livro da lei. Aí vai falar de Deus. Não vai parar de falar das coisas de Deus. Vai sempre mostrar como é que Deus quer que a gente viva. Vai sempre estar meditando na palavra de Deus, porque isso é o seu maior prazer. Quando tu ama a tua lei, né, o seu salmista diz, ela é a minha meditação de dia e de noite. A palavra de Deus vale muito mais que a palavra de qualquer homem. Quando as pessoas na tua volta chegarem e disserem assim, mas esse aqui está aí o crente, ó, vive sofrendo. Aí você ouve a palavra de Deus e diz assim, olha, não se preocupe, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, mas não se preocupe. Aí você ouve a palavra de Deus. Ela é a melhor coisa para se ouvir. Quando o mundo disser assim, não, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que ter assim, assim, assim. Aí você diz assim, mas Deus diz que eu tenho que ter é Deus. Olha, você tem que ter isso para ser feliz, você tem que ter isso para ter a felicidade. Aí você vai lá para a palavra de Deus, não, mas Deus me diz que a minha alegria é no Senhor. Nada pode abalar a minha alegria no Senhor. Então você vai aprender a entender o que é contentamento, o que é prosperidade, o que é bênção. Quando você se preocupa mais em fazer a vontade de Deus, aí você vai entender que as coisas são fáceis. Você vai conseguir andar tranquilo. Você vai conseguir caminhar bem. É isso que nós precisamos entender, amados. Talvez você acordou hoje já com problema pela manhã, já começou cedo com problema. Talvez você dormiu ontem com um problema. Mas hoje Deus está te dizendo, através da palavra dele, olha, seja forte, seja corajoso. Obedece a minha palavra, não ouve conselho de ninguém, não vai querer fazer o que o mundo está dizendo. Luta contra a tua própria vontade. Se submete à minha palavra, ouve a minha palavra, obedece, ama, não te desvia dela. Você vai ver que você vai ser bem... É o que Deus está dizendo, você vai ser bem sucedido. As coisas vão dar certo para você. No final vai dar tudo certo. Deus vai fazer com que as coisas na sua vida dê certo. Mas vai dar certo não é porque os problemas vão acabar, é porque você vai chegar na situação de Paulo e vai dizer assim, rapaz, eu não me importo com o que está acontecendo. Eu não me preocupo, o Senhor está comigo. É o Senhor que me guia, que me protege, que me guarda, é Ele. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com o que o mundo está dizendo de mim. Eu estou preocupado com o que Deus está dizendo de mim para mim. A minha preocupação é o que Deus está dizendo para mim. Será que Deus está dizendo para mim? Olha ali, o meu servo segundos, homem bom, fiel, temente a Deus, que se aparta do mal. É isso que eu quero ouvir. Ou será que eu estou ouvindo as palavras de Saul? Olha, Deus não se agrada disso aí não, segundo. Segundo, Deus não se preocupa com isso. Não é isso que importa. Ele não está preocupado com o que é que você está fazendo, ele está preocupado com o que você é. Como diz aqui no nosso texto, nosso devocional.
O Senhor não está se agradando com o que você está fazendo. Ele quer saber se você está sendo obediente, porque a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Ele quer saber se você está sendo submissa a Ele, porque a submissão é melhor do que a cordura dos sacrifícios, dos carneiros. É isso que você tem que estar preocupado. Não é com o que as pessoas dizem de você, não é com o que o mundo quer de você. É o que Deus quer de você e o que é que Deus diz de você. Será que o livro de Jó poderia ser escrito com o seu nome? Eu sempre medito no Jó dessa forma. Será que essa história aqui de Jó, onde Deus se encontra com Satanás, o acusador da nossa alma, e Deus, como um pai orgulhoso, chega para Satanás e diz: olha, está vendo ali o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Olha ali, que servo que eu me orgulho. Igual um pai que diz: olha ali meu filho, estudioso, está trabalhando. Será que o livro de Jó poderia ser escrito o livro do segundo? O livro da Risoleta? O livro da Adriana? O livro do Vitor, da Nadiane, da Lidiane, do Aglailton, do Kleber, da Márcia, do Cláudio? Será que poderia ser em vez de livro de Jó? É isso que importa. Jó era o homem mais rico, mais bem sucedido daquela época e perdeu tudo e continuou adorando a Deus. É isso que importa. E na sua miséria, no seu sofrimento, na sua dor, na sua tragédia, Deus se revela para Jó. Deus se mostra, Deus conversa com Jó. Deus vai então dizer: Jó, sou eu, Jó, sou eu que estou contigo. Onde é que tu estava quando tudo foi formado, Jó? Deixa de questionamento, deixa de ficar buscando resposta para tudo. Eu estou contigo, Jó. Não se preocupa com o que os teus amigos estão dizendo de ti. Não se preocupa com as acusações dele. Não queira entender o que eles estão dizendo. Bibaldi sabe lá de nada. Aí no finalzinho Jó diz o quê? Ah, Senhor, antes eu pensei que te conhecia. Eu pensava que conhecia o Senhor. Mas na verdade eu só conhecia pouco, só de ouvir falar. E nesse sofrimento todinho aqui que eu estou passando, nesse meu momento de escassez e de desgraça que o mundo está dizendo que eu estou, eu aprendi quem é o Senhor. Eu andei contigo, o Senhor estava comigo. Hoje eu sei muito mais do Senhor do que antes. É isso que vale a pena. É isso que é ser próspero. Aí o que é que o Senhor faz na sua graça? Devolve a Jó tudo em dobro. E isso teve diferença na vida de Jó? Não. Porque Jó diz lá no começo: nu vim a esse mundo e nu voltarei. Não importa. Louvado seja o meu Senhor. É isso que importa. É isso que vale a pena. Não é o que o mundo diz. Então, meu amado, seja forte, seja corajoso. Não se incline para o mundo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui não é política não, viu? Mas é um conselho bom. Não vá nem para um lado nem para o outro. Vá para Deus. Deus é que rege a nossa vida. Não são esses governantes. Não é o mundo com as suas filosofias, com os seus pensamentos. Ouça somente Deus e você será bem sucedido em tudo que você fizer. E vai ser bem sucedido porque você vai estar com a consciência tranquila de que você está fazendo a vontade de Deus. É isso. Isso é um ministério, isso é uma vida abençoada por Deus. Não é ter um carro do ano, não é morar numa mansão e não é ter uma conta bancária robusta. Isso não é ser bem sucedido para Deus. Bem sucedido
é você chegar na sua tragédia e dizer: Senhor, eu pensei que te conhecia. É chegar como o salmista diz: Senhor, foi bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse mais a tua palavra. Isso é ser bem-sucedido na ótica de Deus, o nosso Senhor e o nosso Criador. Vamos orar. Senhor, Pai amado, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Como é bom, Senhor Deus. Como é maravilhoso a tua visão para os teus filhos, Pai. Queremos ser fortes para conquistarmos o mundo. Queremos ter coragem para comprarmos o celular de última geração. Queremos ser fortes para trabalharmos noite e dia, desesperados, para termos dinheiro sobrando na conta. Queremos ser corajosos, porque queremos ter, mas não queremos ser. Queremos ser fortes, porque queremos ostentar, levantar a nossa bandeira, nosso ouro e nossa prata, para dizer que somos melhores. Mas não queremos ser fortes para exaltar o teu nome diante das nossas aflições. Ah, Senhor, nos perdoa por tamanha ignorância, Senhor Deus. Nos perdoa porque damos ouvido ao mundo e não à tua palavra. Nos perdoa, Senhor Deus, porque meditamos mais no que a mídia diz do que na tua palavra. Nos perdoa, Senhor Deus, porque gastamos horas e horas em frente à TV, à internet, a um celular, às redes sociais, ouvindo dicas de emagrecer, dicas de beleza, dicas de ter riquezas fáceis, dicas de coach, dicas de evangelhos podres e mentirosos. E somos fracos para te ouvir. Somos medrosos para nos posicionarmos biblicamente. E o resultado dessa nossa fragilidade e covardia é uma vida de sofrimento, é uma vida de aflição. Então nos ajuda, Senhor Deus, a termos força e coragem de sermos obedientes a Ti, nem que para isso tenhamos que ir contra tudo e contra todos. Mesmo que para isso venhamos a perder o que temos, mas que não pensemos em momento algum de perdermos a comunhão contigo, que não venhamos perder o nosso amor a Ti e a Tua palavra. Nos dá força, Senhor Deus, nos dá coragem para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas para mantermos a integridade. Nos dá força, Senhor Deus, para olharmos somente para Ti. Nos dá força e coragem, Senhor Deus, para não desestimularmos, para não perdermos, Senhor Deus, a coragem de andarmos a firmes passos para a cruz e querermos buscar conforto. Nos dá força e coragem, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra nessa manhã. Que ela venha como um bálsamo nos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela Tua maravilhosa, preciosa, doce palavra, Senhor Deus. Doce palavra. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Que não saia, Senhor Deus, do meu coração esse gosto dessa manhã de ter deliciado a Tua palavra. Nos faz obediente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E que nessa manhã, tarefa de casa, decida ser obediente. Não se agrada da sua riqueza. Não se agrada da sua luta para ter. Que Deus se agrada na sua luta para ser aquilo que Ele quer. Ele quer te conformar à imagem de Cristo. Ele quer te fazer semelhante a Cristo. Então olha para Cristo. Veja como Cristo viveu. Ele não buscou nem ouro nem prata. Ele não teve nem onde reclinar sua cabeça. Foi perseguido durante toda a sua vida. Viveu errante. Nem
lugar para nascer ele tinha. Filho de um carpinteiro. Olhe para Cristo, amado. Olhe para Cristo. E olhe para a sua alegria em servir a Deus. Olhe a gratidão de Deus em todos os momentos e a obediência. Olhe para Cristo. Não olhe para o mundo não, que se você olhar para o mundo, você está perdido. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Que Deus nos faça obedientes a Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho, às 19 horas, na nossa escola bíblica. Um forte abraço aí para todos. Irmã Cláudia, Erdos e Mariana, Kleber, Glailton, Lidiane, Vitor, Nadiane, irmã Adriana, Isoleta, irmã Márcia. Irmã Márcia, não esqueci de vocês, viu, irmã? Me perdoe, mas eu chego aí. Irmã Zélia, irmã Sara, Lidiane de novo. Deixa eu ver se tem mais alguém. São esses. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa forma do que aprendemos hoje. Sejam fortes e corajosos. Um forte abraço no coração de todos. Em nome de Jesus. Amém.